noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Como é bom, podemos adorar o nosso Deus nessa noite, semana de celebração, de alegria. Nessa noite eu convido você a fechar os teus olhos aí na tua casa e que você faça aí da sua casa um altar de adoração ao nosso Deus. Adora Ele de todo o teu coração e todo espírito, mesmo você estando aí na tua casa. Feche teus olhos. Pai, te agradecemos, meu Deus, por esse dia onde o Senhor cuidou de nós, cuidou de cada um de seus filhos e filhas. E nesse momento nos reunimos em espírito para adorar o teu santo nome, Pai. E eu lhe peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha visitar cada um nesse momento. Onde estiver um ou dois reunidos, meu Pai, para adorar o teu santo nome. Que o teu Espírito Santo venha tocar na vida deles. Fala através dos louvores, meu Pai. Através do teu mensageiro. Aquele que foi separado por ti nessa noite para trazer a tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo, por esse momento maravilhoso, onde estaremos reunidos para adorar o teu santo nome. Repreendemos, meu Pai, todo o levantar do inimigo nessa noite. Que tudo venha cair por terra, tudo aquilo que for atrapalhar, meu Pai, a nossa adoração a Ti. Entregamos tudo em Tuas mãos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja. Você aí na sua casa, que você possa, nesse culto maravilhoso, louvar e engrandecer a Deus. Eu peço que você aí na sua casa se coloque em pé para louvar e engrandecer a Deus. Tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo.
Aleluia. Louvado seja. Cristo tem poder para salvar. Cristo tem poder para mudar vidas. Ele tem poder para mover montanhas. Então que você possa entregar a tua vida, que você possa louvar a Ele, que você possa engrandecer ao Senhor da tua vida. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre. O autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Esse é o Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Aquele que o amor incondicional foi entregue no madeiro através do seu Filho. Mas Ele nos concede outras bênçãos. Bênçãos sobrenaturais, bênçãos na área afetiva, na área financeira, na área da saúde. Nós queremos neste momento clamar a Ele essas providências sobre os lares, as vidas, aqueles que necessitam. Pedidos têm chegado via chat, via e-mail, os nossos meios digitais de comunicação, e nós queremos orar por cura nesta noite, como também pela saúde financeira dos empresários, que enfrentam dificuldades, e empresários, a sua renda, a sua empresa, abençoa famílias e muitas outras vidas. Então nós queremos clamar por todos esses, pelos profissionais autônomos e outros que estejam passando momentos financeiros difíceis. Pai, nesta noite nós te louvamos porque Tu és o Rei, Tu és o Deus da justiça, Tu és o Deus da ordem, Tu és o Deus que apenas a Tua palavra realiza milagres e sobrenaturais. Queremos Te pedir a unção de cura, Senhor, a Tua visitação em cada lar, em cada vida, em cada família, familiares, amigos, vizinhos, talvez hospitalizados, necessitando de um toque sobrenatural, vidas desenganadas, pessoas com enfermidades na área da mente, da psique, depressão, angústia, sofrimentos, ó Senhor, que o Teu milagre possa alcançá-los, possa fazer a obra que o Senhor tanto deseja no ser humano, e nós clamamos por ela nesta noite, ó Pai. Visita, opera o Teu milagre, como também, Senhor, por questões financeiras de empresários, de autônomos, pessoas que conhecemos, pessoas que são desta igreja, pessoas que não conhecemos, que não são aqui desta igreja, mas que precisam também de uma bênção na área financeira, ó Deus. Que haja providência, que haja dos altos céus o enviar, ó Senhor, de acordo com toda a necessidade, a respeito desses pedidos e vidas que estamos clamando e rogando a Ti, ó Senhor, a mão estendida, que Tu alcance, que Tu promovas as bênçãos, e cada um possa amanhã dizer como o Senhor é bom. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, e a Ele damos glórias, louvores e exaltamos. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus é Deus. Não importa as circunstâncias, Deus é Deus. Se você na sua casa está passando por momentos de angústia, ansiedade, depressão, Deus é Deus.
Ele pode mudar toda a tua história. Creia nele. Busque Ele. Busca ao Senhor, o refúgio e a fortaleza das nossas vidas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Se você foi curado, aleluia, glorifique a Deus. Se você tem enfermo na tua casa, glorifique a Deus, glorifique ao Senhor. Derrame-se aos pés do Pai. Lutas vão vir, mas Deus é Deus, Ele vai estar contigo. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Te adoramos, ó Senhor. Te damos graças.
graças pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Queremos te agradecer porque tu és o Deus que nos sustentas a cada dia, a cada instante, a cada momento. Por isso pedimos que tu venhas ministrar as nossas vidas de uma maneira toda especial nessa noite. Que possamos compreender a tua palavra, a tua verdade, o que tu tens guardado no teu coração para cada um de nós. E em nome de Jesus repreendemos toda e qualquer resistência que tenta impedir com que a tua palavra possa ser vitoriosa em nossas vidas. Te bendizemos e nos rendemos aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Isaías 53, de 1 a 4. Enquanto você abre, quero fazer um convite todo especial para você. Próximo domingo é o domingo de ceia. Então teremos a celebração da Páscoa, com a Santa Ceia na sua casa, online. E nós estamos pedindo para que você, ao montar uma linda mesa, nesse domingo tão especial, tire uma foto com a sua família, ou se você estiver sozinho, tire uma foto, uma selfie, com a mesa que você preparou. E nós vamos depois colocar nos banners da igreja, para que todos possam ver que você participou do nosso culto online de ceia. E também queremos convidar as nossas crianças. Domingo que vem pela manhã, na escola dominical, teremos uma aula de escola dominical toda especial, preparada para as nossas crianças, pela nossa querida tia Ana. Isaías capítulo 53, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4, que nos diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meus amados, nós estamos numa semana muito especial para o mundo cristão de uma forma geral. É uma semana onde nós estaremos celebrando a Páscoa, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, nos dando a ideia de que tudo na vida é passageiro, inclusive a morte. O Senhor Jesus venceu a morte para dizer a cada um de nós que nós também podemos vencer, que nós também venceremos, que a morte não é impedimento para nós, os filhos do Deus vivo, porque assim como Cristo venceu, nós também iremos vencer para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Deus. Por isso é motivo de nós celebrarmos, é motivo de nós nos prostrarmos aos pés do Senhor, de adorarmos a este Deus nessa semana, todos os dias, estando de uma maneira toda especial, focado nessa mensagem da Páscoa, que fala sobre a vitória de Jesus Cristo e a vitória do seu povo através de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, assim como ele venceu. Eu vencerei, você vencerá, todo aquele que estiver em Cristo vencerá, porque nós somos filhos do Rei, filhos do Deus vivo, lavados e redimidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nessa semana, nesse tempo de celebração, eu estava em casa buscando, falando com Deus. E ao entrar na minha pequena biblioteca, comecei a reler um livro muito especial.
Eu não sei se nós conseguimos colocar na nossa projeção. É um livro do Max Lucado. O título dele é fantástico. Fala sobre aliviando a bagagem. É um livro que eu oriento você a estar comprando. Você ter na sua biblioteca, ler este livro, compartilhar depois com alguém. Fala sobre as bagagens que nós carregamos na vida. E é interessante isso, porque Max Lucado vem e trabalha sobre as mais variadas bagagens que eu e você, às vezes, carregamos na vida e que não há necessidade de levarmos. Não há necessidade de carregarmos, porque, como diz o texto que nós lemos nesta noite, Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O Senhor Jesus tem um projeto maravilhoso de nos libertar das bagagens que às vezes nós colocamos sobre as nossas vidas e teimamos em carregá-las de forma a nos sobrecarregar e fazer com que muitas vezes nos sintamos tão cansados que às vezes chegamos ao ponto de pensar em desistir. Max Lucado fala sobre a bagagem da preocupação e como nós temos carregado essa bagagem muitas vezes. Como nós nos colocamos diante das preocupações e permitimos que as preocupações nos sobrecarreguem. Preocupações com família, com emprego, com as questões financeiras, com o dia a dia, se a Covid vai passar ou não, se essa pandemia tem fim ou não. Preocupações que nós colocamos no nosso coração, que roubam o nosso sono, roubam os nossos projetos, roubam os nossos sonhos, pensamentos, que provoquem em cada um de nós ansiedade, angústia de alma. E quantas pessoas estão sofrendo daquilo que nós, na ciência da psi, chamamos de transtorno de ansiedade. Um aperto no peito, formigamento no braço, uma noite de insônia, com um pensamento acelerado. Tudo isso vem desta bagagem chamada preocupação. Outra bagagem muito interessante, que também é abordada por Max Lucado, é a bagagem das culpas. Quantas pessoas carregam culpas consigo mesmas? Trazem culpas de coisas que fizeram ou que deixaram de fazer e que constantemente vêm à memória e aquilo se transformou num fardo para a sua vida. De pessoas que chegam e dizem assim, puxa vida, por que é que eu entrei por este caminho? Por que é que eu fui tomar essa decisão? Por que me deixei levar pelas pessoas que estavam ao meu redor? Até mesmo depois de convertidas, ainda carregam essas culpas, se esquecendo que Cristo veio, te perdoou, tirou a tua culpa, disse que foi para a liberdade que Cristo te libertou, e você não se lembra disso e deixa que essas culpas ainda estejam sobre você. Liberte-se, meu amado e minha amada. Não deixe que isso te sobrecarregue. Não deixe que isso acumule um espaço na tua vida que vai impedir de você ser feliz. Às vezes a bagagem é a bagagem da vingança, da ira, de pessoas que te fizeram mal e você constantemente está planejando a vingança. A bagagem da falta de perdão, em que você não é capaz de perdoar alguém e permitir que assim seja feliz. E eu gosto de repetir isso. O perdão é libertar-se de uma escravidão a qual você mesmo se submeteu. Quando você libera o perdão, você está se libertando dessa prisão. Você está dizendo para você mesmo e no mundo espiritual que você é nova criatura e que aquilo não irá te aprisionar mais. Então você vai olhar para outra pessoa e não vai ter mais aquele sentimento de raiva, de amargura, de dor, porque em Cristo Jesus nós somos libertos. Às vezes carregamos a bagagem da solidão, do medo, de acharmos que vamos ficar sozinhos ou sozinhas, de que os nossos dias não teremos companhia. E às vezes sofremos por isso e perguntamos para Deus, Deus, até quando? Até quando eu vou ficar sozinho? Deixe relembrar a você isso, você não está sozinho, nem você está sozinha. Você tem um Deus que está contigo a cada dia e que pode suprir a tua necessidade, que pode encher o teu coração, trazer a ti paz, fazer com que você continue caminhando com alegria na tua alma. Deus está contigo, lembre-se disso, Ele é Emanuel, Deus
conosco. Mas o capítulo que me chamou a atenção nesse livro de Max Lucado é o capítulo de número 11, que está muito em prática nos nossos dias. E o título dele é muito sugestivo. O título é Quando Chega o Pranto. Quando chega o choro. Quando as pessoas, devido a alguma situação, principalmente devido a perdas, são tomadas pelo pranto, pelo choro. É preciso que nós compreendamos, primeiro, que chorar não é pecado. Chorar não é pecado. Nem chorar é sinônimo de fraqueza. Chorar é aliviar a alma, é aliviar o peso. E muitas vezes os crentes acham que, pelo fato de estarem chorando, eles estão pecando contra Deus, esquecendo que o próprio Jesus chorou. Você vai se lembrar lá em João capítulo 11, quando Jesus chega na casa de Maria e Marta, porque havia sido chamado, Lázaro havia morrido, e ao chegar ali, a multidão em prantos, Maria e Marta em prantos, porque o irmão havia morrido e já havia sido sepultado. Jesus olha para aquela multidão e diz o texto que Jesus chorou. Se chorar fosse pecado, Jesus não teria chorado. Então a questão não é chorar. A questão que às vezes nós carregamos na alma é que nós deixamos com que esta emoção nos domine de tal forma que ela nos faz ficarmos paralisados, impedidos de agir, impedidos de lutar. Quando nós nos entregamos a este choro, quando nós nos entregamos a este pranto e esquecemos que existe uma vida para ser vivida, existe uma vida para ser desfrutada. E nós precisamos aprender isso. Você pode chorar, mas devemos entender o que a Bíblia diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então você pode chorar por alguns instantes, mas buscar a alegria que Deus tem para a tua vida, poder dizer: Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio na tua unção, eu creio que Cristo Jesus, naquele madeiro, ao sofrer as minhas pisaduras, Ele limpou o meu coração, enxugou os meus olhos de todas as lágrimas e colocou no meu coração a alegria que o Senhor tem guardado. E é isso que Deus quer que nós venhamos a entender. É isso que Deus quer que nós venhamos a compreender a cada dia. Você pode chorar, você pode reclamar, mas deve chegar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais ser dominado por essa situação. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão tendo perdas, estão chorando, a tristeza dominando o coração. Pessoas que perderam entes queridos, que conviviam com eles até pouco tempo, perderam um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um avô, uma avó, perderam um amigo, um colega. Nós aqui na igreja sofremos a perda, choramos. Mas ao olhar para a palavra de Deus, devemos entender que Jesus Cristo tomou até esta dor sobre si. Que Jesus Cristo, ao subir naquele madeiro, e sendo a semana de Páscoa, em que iremos falar da cruz de Jesus Cristo, devemos compreender que ao subir naquele madeiro, Jesus também estava levando sobre si o nosso choro, o nosso pranto, o nosso sofrimento. Isaías fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há uma história muito interessante nesse capítulo número 11 do livro de Max Lucado, que é Aliviando a Bagagem, que ele apresenta e que ilustra bem o que nós queremos falar nessa noite. A história de um marido que perdeu a sua esposa e ele tinha filhos. E ao voltar do enterro, ao voltar da cerimônia que havia realizado, estava ele dentro do carro pensando o que é que ele iria falar para os seus filhos. Como conversar com os meus filhos e mostrar a eles a questão de que a morte é algo que não nos detém, que a morte é algo que é passageiro para aqueles que creem em Cristo Jesus, que a morte não é obstáculo. E enquanto ele via pensando nessa condição, passou do lado do carro dele um caminhão-baú. E este caminhão fez uma grande sombra. E naquele momento ele teve a consciência do que ele poderia falar para os filhos.
voltou-se para os seus filhos e fez uma pergunta muito interessante. A pergunta que ele faz para aqueles que estavam ali, para os seus filhos que ali se encontravam, foi: vocês preferem ser atropelados por um caminhão ou pela sombra do caminhão? E é a mesma pergunta que eu faço para vocês. Vocês preferem ser atropelados por um caminhão ou pela sombra do caminhão? Os filhos logo responderam, como certamente você deve ter respondido: é óbvio que pela sombra, porque a sombra não me trará sofrimento, a sombra não me destruirá. Foi aí então que aquele pai voltou-se para os filhos e disse: pois bem, eu quero dizer a vocês que há mais de 2000 anos atrás, ou há cerca de 2000 anos atrás, houve alguém que foi atropelado pelo caminhão, para que hoje possamos ser atropelados apenas pela sombra do caminhão. Jesus Cristo foi atropelado pelo caminhão, o caminhão do sofrimento, o caminhão da dor, o caminhão da angústia, o caminhão da própria morte. Ele foi atropelado por aquele caminhão para que hoje nós sejamos atropelados apenas pela sombra. Ou seja, Cristo já sofreu por nós de tal forma para que nós possamos compreender que o sofrimento que nós teremos hoje é passageiro, é finito. E podemos buscá-lo e dizer: Senhor, eu quero que tu venhas e me liberte desse sofrimento, porque na cruz já tomaste sobre si toda a minha angústia, todo o meu medo, todo o meu sofrimento, toda a minha dor. Na cruz tu destes a mim o direito de ser curado, o privilégio de ser aliviado, a condição de poder ser restaurado pelo teu poder. Isto é algo que nós temos que colocar na nossa mente. Ele já sofreu por nós. Então você chora, mas não deixa o sofrimento te dominar. Você sente angústia, mas não deixa a angústia te dominar. Você sente medo, mas não deixa o medo te dominar. Você sente a dor, mas você não deixa a dor te dominar, porque Cristo se tornou maldito e sofredor por mim e por você, para que hoje sejamos vitoriosos. E esta é uma verdade. Devemos compreender, e a Bíblia fala isso. Há 2 lindos textos da palavra de Deus que eu convido você a estar abrindo e grifando esses 2 textos na tua Bíblia, que fala sobre essa questão do que Deus tem preparado para nós. O primeiro é conhecidíssimo, é maravilhoso. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, quando Jesus olha para a multidão que estava com ele, olha para os seus discípulos e profere essa palavra maravilhosa. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O versículo para por aí? Não. Há um ponto final aí? Não. Há uma vírgula. A vírgula significa que ainda tem algo a ser dito, que a ideia ainda será completada, que a verdade não terminou. Então vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vírgula, mas olha a maravilha que Jesus fala depois dessa vírgula: e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, tirarei a carga que está sobre vós, arrancarei este peso que se encontra sobre vós. Compreendo esta verdade. Se vocês vierem a mim, se vocês buscarem este Cristo, esse que sofreu por nós no madeiro, esse que se entregou por amor a nós, esse que sofreu o furo nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho cravada sobre a sua cabeça, que foi zombado, ridicularizado. Este Cristo que se tornou maldito por nós, é Ele quem diz: eu já sofri tudo por vocês, então venham a mim e eu vos aliviarei. Que coisa tremenda, meus amados. Que coisa maravilhosa. E há um segundo texto, que também vale a pena você grifar na tua Bíblia, que se encontra no final do Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo Pedro, versículo de número 5.
capítulo de número 5, versículo de número 7. 1 Pedro 5, 7. Ali antes das cartas de João, você encontra as cartas de Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Cristo, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, tudo aquilo que vos incomoda, tudo aquilo que vos deixa inquieto, aquilo que está dentro de vocês e que é uma carga tremenda e que tem lançado vocês ao chão, lançai sobre Cristo, colocai sobre Cristo, leve até Jesus e Ele terá cuidado de vós. Oh, que maravilha! Saber que podemos chegar no altar do Senhor Jesus, saber que podemos ir diante do nosso Senhor e dizer: Senhor, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa tristeza, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa ansiedade na minha alma, eu não aguento mais essa angústia que tem me desestabilizado, eu não aguento mais essas preocupações, eu não aguento e eu quero colocar aos teus pés. Alivia-me, Senhor, saber que você pode fazer isso e Ele lá estará para tirar este fardo, para te aliviar, para dizer: pode deixar aí, filho meu. Pode deixar aí, e agora levante-se em paz, levante-se renovado, levante-se fortalecido, levante-se cheio da minha graça, levante-se para uma nova história, para um novo momento. Larga as tuas cargas aos meus pés, lance aos meus pés a tua carga. E há algo interessante nesses dois textos, de Mateus e de 1 Pedro. Ambos, tanto Jesus como Pedro, estão falando que a iniciativa tem que ser nossa. Vinde a mim, então vá. Lançai aos pés do Senhor todas as tuas cargas, então lance. Às vezes caímos no erro de não tomarmos nenhuma iniciativa de buscar o Senhor, de deixarmos o sofrimento nos dominar, de deixarmos a angústia nos dominar. E a palavra está dizendo assim: levanta e tenha postura, levanta e tenha atitude, levanta e faça algo, mas faça da maneira correta. Busque o que é correto, busque o que a palavra está te orientando. Levante-se e vá até Jesus, levante-se e vá até a cruz. Levante-se e olhe para o teu Senhor. Levante-se e coloque todo o teu fardo ali diante do Senhor. Lança, larga, liberte-se. Diga: Deus, eis aqui o meu sofrimento. E Deus colherá e trará alívio à tua alma e paz ao teu coração. Porque o nosso Deus é Deus de graça, é Deus de amor, é Deus de poder, é Deus de autoridade. Para fazermos isso temos que ter fé. É ter fé em Cristo. Fé que no madeiro Cristo tomou sobre ele as nossas enfermidades. Fé que no madeiro Cristo tomou sobre ele os nossos sofrimentos. Fé no madeiro que Cristo tornou-se o maior sofredor para que hoje nós possamos ser aliviados. Fé que no madeiro Cristo foi atropelado pelo caminhão da vida. Cristo foi atropelado pelo caminhão do sofrimento. Cristo foi atropelado pelo caminhão do abandono. Cristo foi atropelado pelo caminhão da dor. Cristo foi atropelado pelo caminhão da rejeição. Para que hoje nós sejamos atropelados apenas pela sombra daquele caminhão. Cristo está dizendo para mim, Cristo está dizendo para você: Ele já sofreu tudo que tinha que sofrer por nós. E esse sofrimento que agora você sente, se colocar aos pés do Senhor, se entregar a Ele, se realmente tiver fé nesse Cristo e disser: eu te entrego, Senhor, coloco tudo nas tuas mãos,
tu verás a graça de Deus sobre a tua vida, a cura sobre o teu coração, a libertação da tua alma. Ele aliviará toda a carga e lançará a tua carga fora, para que tu continues a navegar de maneira a alcançar a vida eterna. Nem a morte é sofrimento para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo já morreu a verdadeira morte, e o que nós receberemos dele é a passagem para a vida eterna, é a passagem para alcançarmos a glória que ele tem preparado para nós. O que nós receberemos dele é a coroa da vitória, em que ele dirá: porque tivestes fé, alcançastes o prêmio que eu tenho para ti. Então venha e desfrute da verdadeira vida, aonde não haverá choro, aonde não haverá lágrimas, aonde a alegria do Senhor será presente no teu coração. Qual é o teu sofrimento hoje? Qual é a carga que você leva? Qual é o teu fardo? O Senhor te convida, vá até Ele, deposite aos pés dele, e Ele cuidará de você. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Palavra de cura para as nossas vidas nessa noite. Palavra de libertação. O Senhor deseja te libertar deste fardo, curar a tua dor, tratar a tua alma. O Senhor deseja fazer algo em você de maneira tremenda e poderosa nessa noite, que só Ele é capaz de fazer. O Senhor deseja tirar esse sofrimento que está te incomodando, fechar esta ferida que está aberta. O Senhor deseja que você se levante pela fé neste momento e diga: Senhor, eu creio nesta palavra, eu creio no sacrifício de Jesus por mim na cruz, eu creio que meu Deus é Deus de libertação, é Deus de transformação, é Deus de restauração. Então eu me entrego a Ti, e entrego a Ti tudo o que está sendo peso na minha vida, para que Tu me libertes, para que Tu me transformes. Aonde Tu estiver, dobre os teus joelhos, clama ao teu Deus e diga: eis-me aqui, Senhor, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, eu tomo posse dessa verdade para a minha vida. Dobra o teu joelho, renda-se ao teu Deus, renda-se ao teu Senhor, e permita que Ele venha e faça uma obra na tua vida, que Ele te alivie desta bagagem que você está carregando, que Ele te alivie deste peso que você carrega na alma, disso que tanto te incomoda. Coloque nas mãos do teu Deus, coloque no altar do Senhor, coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu creio que na cruz tomaste sobre si todo o meu sofrimento, para que hoje eu possa ser liberto pelo teu poder. Fala com Deus, entrega para Deus, e Ele terá cuidado de cada um de vocês. Pai, Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Tu sabes do sofrimento de cada um nesta hora, da dor que cada um carrega, da angústia, do choro, do pranto que tem tomado o coração de muitos nesses dias. Mas como ouvimos nessa noite a Tua palavra, naquele madeiro Tu tomaste sobre si todas as nossas dores, maldições, tudo Tu levaste sobre si naquele madeiro, para que hoje possamos ser libertos pelo Teu poder. Então nós nos aproximamos de Ti neste momento, atendendo o Teu convite de irmos até o autor e consumador da nossa fé e lançarmos aos Teus pés toda a nossa carga, para que Tu possas ter cuidado de nós. Assim nós fazemos nessa noite, ó Pai. Oh Deus, traga cura, traga restauração, renovação, traga a Tua paz, a segurança. Traga, Senhor, sobre a vida de cada um a Tua bênção. Toca com o Teu poder e com a Tua autoridade. Realiza a Tua obra e o Teu milagre, ó Pai. Que possamos compreender que todo o nosso sofrimento nessa vida é passageiro, que tudo aquilo que nós estamos enfrentando é passageiro, porque nós temos um Deus que é um Deus de maravilhas, um Deus de poder, um Deus de autoridade, um Deus da restauração. Então restaura cada vida nesta hora, alivia cada coração neste momento, enxuga dos olhos cada lágrima, ó Senhor, e trata pelo Teu poder. Assim nós oramos, abençoando os Teus filhos, aonde estiverem, com o Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que essa palavra frutifique na tua vida, que essa palavra frutifique no teu coração. Nós vamos adorar a Deus com mais um cântico.
Enquanto nós fazemos isso, você pode adorar ao Senhor com o teu dízimo e a tua oferta. Queremos agradecer a você que tem participado dos nossos desafios. Lançamos desafios nessa semana para a igreja e temos sido atendidos para a honra e glória do Senhor. E queremos agradecer pela tua fidelidade no teu dízimo e na tua oferta, que tem ajudado a tua igreja a continuar honrando os compromissos dela. Mas você ainda pode ofertar nessa noite, entregar o teu dízimo e assim louvaremos o nome do Senhor cada vez mais pela tua fidelidade. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. De ti, Senhor, sempre preciso. Da tua graça necessito. És meu refúgio, és meu guia. Nas tuas mãos estão meus dias. Pra onde irei, Senhor, se só em ti encontro salvação? Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Pra onde irei, Senhor, se só em ti encontro salvação? Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Oh, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. A minha vida está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Já coloquei, vamos cantar novamente esse trecho, vamos lá, declarar isso. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Oh, aleluia, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abençoe maravilhosamente. Vamos orar. Pai, obrigado por este culto, por esse tempo na Tua presença, pelo privilégio de podermos adorar ao Teu nome e ouvirmos a Tua palavra. Obrigado pela Tua cura, restauração, libertação, pela Tua obra em cada vida, em cada coração. Abençoa-nos nessa semana, cada dia mais, e que possamos celebrar a grande bênção que Jesus Cristo é para todos nós. Te bendizemos e na Tua autoridade nós abençoamos o Teu povo aonde estiver nesse instante. E assim nós o fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor.